Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão que envolve a economia do Rio Grande do Sul, a produção deste estado exportador e que há muito tempo estabelece um debate, ainda sem conclusão, porque não atende ao interesse de todas as partes. E o principal dessas partes é exatamente a população. Por isso nós estamos trazendo aqui ao Democracia pessoas que irão esclarecer mais uma vez aqueles que estão em casa sobre essa questão tão fundamental. Vamos tratar da CPI do arroz, instituída aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para apurar problemas da cadeia produtiva. Ela é presidida pelo deputado Jorge Possobon, do PSDB, e realizou uma audiência de grande repercussão que tratou com profundidade deste tema. O setor está permanentemente lutando, especialmente contra a injustiça tributária. Mas muitas questões envolvem essa cadeia produtiva. Daí a necessidade imperiosa da instalação desta CPI e a expectativa favorável em torno do resultado que certamente virá e tomara a curto prazo. Por isso trazemos para o Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, o Dr. Cláudio Fernando Breyer Pereira, presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, o nosso IRGA, Antônio da Luz, que é economista da Farsul, e o deputado Nelsinho Metalúrgico, do PT, sempre atento a essas questões que envolvem o interesse da comunidade rio-grandense e participando com muito afinco dos trabalhos que se realizam em torno do arroz. Por isso, para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Cláudio Pereira. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, um grande abraço, um prazer retornar aqui, conversar com todos os telespectadores, esse importante debate, Batista, com o Nelsinho Metalúrgico, nosso deputado, com o Antônio da Luz, economista da Farsul, sobre esse tema tão importante que para o Rio Grande do Sul é tão caro, tão importante para o Rio Grande do Sul nos aspectos sociais e econômicos. Então, queremos que essa CPI venha trazer dados importantes e relevantes para a atuação dos nossos governos, para a atuação das nossas organizações sociais, no sentido de trazermos estabilidade para o setor, estabilidade econômica para o Estado, porque o arroz ele é de uma importância fundamental, no sentido de que ele é alimento básico da população brasileira, faz parte da mesa do brasileiro do dia a dia, e o Rio Grande do Sul produz 65% do arroz consumido no Brasil. E ele é produzido na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Gera mais de 200 mil empregos e é produzido por mais de 16 mil pessoas. Ele gera também importantes volumes de recursos ao caixa do Estado. São em torno de 400 milhões de reais em arrecadação anual, entre ICM, taxa CDO, ou seja, o que traz que o arroz é a cultura que mais contribui com o ICMS no Estado. Então, a importância, como eu falei, ela é total e é global, e esse produto é tão importante, e é por isso que o governo do Estado, através do IRGA, através da Secretaria da Agricultura com o secretário Mainardi, do governador Tarso Genro, temos trabalhado tão fortemente junto com as lideranças, junto com todas as organizações, no governo federal. Inclusive, em várias audiências com a presidenta Dilma, com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, para trazermos soluções, em primeiro instante, na queda do preço de curto período, mas nós também pretendemos e queremos e estamos fazendo, através das câmaras setoriais, medidas de médio e longo prazo. E a CPI do arroz vai reforçar esse trabalho que estamos fazendo e, com certeza, indicar novos e outros caminhos para que possamos trabalhar de forma efetiva e eficiente na solução dos problemas estruturais e que se arrastam ao longo dos anos e que se acumulam ao longo dos anos por não termos esses investimentos e tomados as medidas necessárias para trazer a estabilidade para a produção. São complexas as soluções,
não são fáceis. Se fossem fáceis já teriam sido resolvidas com certeza, mas elas têm que ser enfrentadas. E esse é um momento importante, um bom momento. O arroz subiu de preço, mas não é por isso que nós devemos de afrouxar o garrão. Nós temos que apertar cada vez mais. Nós temos que entender que as crises são cíclicas. Hoje o preço subiu, mas amanhã ele pode cair. E a crise voltar e os problemas serem os mesmos e nós estarmos aqui no mesmo debate. Então, muito importante a iniciativa da Assembleia Legislativa. Estamos empenhados em colaborar, em contribuir e temos a certeza que as soluções vão partir de uma ação conjunta, mas também de importantes e complexas implementações de políticas públicas e também de iniciativas dos próprios produtores, da indústria e do comércio, para que possamos ter efetividade na implementação dessas políticas e assim construirmos a solução da crise de forma conjunta e definitiva. Antônio da Luz. Olá, Batista, deputado Nelsinho, Cláudio Pereira, doutor Cláudio, presidente do IRCO, deputado Nelsinho, deputado, membro da CPI do arroz, da CPI tão importante, tão oportuna, que caiu nesta casa e que está sendo estudada e debruçada por excelentes parlamentares e que estão nos ajudando e contribuindo a entender o que está acontecendo com o arroz. E ao entender o que está acontecendo com o arroz, quando há um interesse de entender o que está acontecendo com o arroz, é porque há um interesse de resolver o problema que está acontecendo com o arroz. E por que é importante, Batista e telespectadores, nós termos um cuidado muito grande com essa questão, especialmente no caso do arroz, que é um produto importantíssimo no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha o crescimento econômico, por exemplo, do Rio Grande do Sul, acumulado nos 3 primeiros trimestres de 2011, ou seja, tudo que nós conhecemos de 2011 até agora, a gente vê que o estado do Rio Grande do Sul cresceu pouco mais de 3%, pouco mais de 5%. Porque a agricultura cresceu mais de 14%, Batista. A agricultura no Rio Grande do Sul, o PIB da agricultura no Rio Grande do Sul cresceu mais de 14%. Nós crescemos mais que a China. A agricultura está crescendo mais que a China aqui. Por outro lado, nós vemos, por exemplo, a indústria, que cresceu em torno de 3%, no mesmo nível. Quando a gente separa a indústria entre setores industriais ligados ao agronegócio e os que não são ligados ao agronegócio, nós vemos que os que cresceram, os que puxaram a indústria para cima, foram justamente aqueles que são ligados ao agronegócio. Enquanto os demais setores, metalurgia, calçados, couro calçadista, lamentavelmente, a indústria calçadista e demais setores, eles tiveram queda. Então, o que isso quer dizer para a sociedade? Quer dizer que a agropecuária, ela está gerando PIB. Quando nós estamos gerando PIB, estamos trazendo crescimento econômico, nós estamos trazendo renda para a população. Porque uma agricultura, ela não é só aquele grão. A agricultura, para ser produzida, ela movimenta uma enorme cadeia produtiva atrás dela. E uma vez colhido o produto, ela move outra enorme cadeia produtiva para frente dela, seja na indústria, seja nos serviços, comércio, transporte, enfim, todos os demais serviços, de uma forma ou de outra, elas são vinculados à agricultura. Então, nós estamos falando de uma coisa que não é problema do agricultor. Essa CPI, tentar resolver o problema do arroz, especificamente no caso da CPI, não é para resolver apenas um problema do produtor. É para tentar solucionar o problema de algo que faz muito bem para o estado do Rio Grande do Sul. Seja para a arrecadação de impostos, seja para o desenvolvimento e o crescimento econômico do nosso estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê, por exemplo, agora foi antes de ontem, o IBGE divulgou os dados do crescimento trimestral brasileiro. E identificamos que nós crescemos no terceiro trimestre nada. Nós tivemos um crescimento zero no terceiro semestre. Não na agricultura. A agricultura cresceu no terceiro trimestre. Só que indústria e serviços caiu. A agricultura impediu a retração. A agricultura impediu que a gente desse o primeiro passo para a recessão. Porque recessão são 2 trimestres consecutivos o retraimento depois da recessão. Queda do PIB. Exatamente. Então, quer dizer, a agricultura impediu que nós tivéssemos uma queda no terceiro... Um número negativo. Um número negativo no PIB do Brasil.
E quando a gente vê aonde que cresceu, por que que ainda segurou, a gente vê que o consumo das famílias no Brasil caiu. O que cresceu foram as exportações. Exportações de quê? Produtos agrícolas. Então, quer dizer, nós temos um papel fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Só que nós estamos passando por alguns problemas que apesar do nosso crescimento, esse crescimento não está se fazendo perceber no agricultor, que é quem produz. O agricultor, no caso o arrozeiro especificamente, ele está produzindo a um custo acima do preço do mercado. Ele está tendo prejuízo num ano onde temos uma safra excelente, que está gerando PIB, que está gerando emprego, que está gerando renda, que está gerando divisas, mas não está gerando renda para quem produz. E nós, então, chamados pela CPI, convocados pela CPI, a Farsul, ela teve na CPI e trouxe um levantamento das razões pelas quais entendemos por que o arroz chegou nessa situação. E pior, Batista e meus colegas de debate, isso não é um problema do arroz. O arroz é apenas o primeiro. O arroz e o trigo já chegaram no ponto que, se nada for feito, poderão caminhar para a extinção da cultura. Milho e soja também acontecerá. É só uma questão de tempo. E nós, então, fizemos um levantamento e trouxemos para a CPI, já conversamos em todo o estado do Rio Grande do Sul, em dezenas e mais dezenas de palestras e reuniões no interior com os próprios produtores, e a gente fez um estudo técnico, Batista. A gente quis chegar na seguinte conclusão: nós não queremos apontar culpados, não queremos achar fantasmas, nós fizemos uma análise de mercado. Olha, o mercado é assim, ele funciona assim. Ah, mas tem isso aqui, eu não gostaria que ele funcionasse assim. Bom, tudo bem que eu não gostaria, mas é assim que ele funciona. Bom, se ele funciona assim, o que está acontecendo conosco que nós não estamos competindo nesse mercado de maneira igualitária, especialmente com os nossos vizinhos do Mercosul? E fizemos, então, esse levantamento e chegamos que a carga tributária sobre os custos de produção, ela é bem mais elevada no Brasil do que é no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, também nos Estados Unidos e na Europa. Nós somos assimétricos. Quando a gente fala em assimetria do Mercosul, a gente percebe que o assimétrico é o Brasil. Então, nós criamos um conjunto de propostas que nós abordamos na CPI nós esmiuçamos junto com os deputados, e certamente isso será dado continuidade, e vamos trabalhar em cima dessas propostas. Deputado Nelsinho Metalúrgico, tudo bem? Olá, Batista. Quero cumprimentar os colegas aqui de debate nesse dia de hoje, o Antônio da Luz, economista da Farsul, que já esteve dando seu depoimento em nome da Farsul na CPI. Cumprimentar o engenheiro Cláudio, presidente do nosso IRGA, que também nos mostrou no seu depoimento um pouco da situação dessa cultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é importante que se diga que esse assunto virou motivo de uma CPI aqui na Assembleia pela importância que tem a cultura do arroz para a economia do estado do Rio Grande do Sul. A segunda lavoura aqui no estado, que tem ramificações em quase 140 municípios, envolve em torno de 19 mil produtores, né, e gera algo em torno de 200 mil empregos aqui no estado, né, e tem uma participação importante na geração de riqueza aqui no estado do Rio Grande do Sul. É preciso que se diga que nesse momento, né, nos parece que há vários desequilíbrios na produção, armazenamento, industrialização e comercialização do arroz aqui no estado, né? Há que se explicar por que o preço do quilo do arroz lá na lavoura custa algo em torno de 40 centavos e chega ao consumidor
final custando 5 vezes mais, né, em torno de R$ 2 o quilo. Então há uma série de fatores que influenciam e que determinam esse desequilíbrio e que a Assembleia avocou para si, né? Então é o papel de fazer esse debate através de uma CPI e aqui não se trata de buscar culpados, né? Mas se trata de estudar, né, os motivos desse desequilíbrio, né, e apontar soluções para que essa importante cultura, né, do plantio do arroz aqui no estado, dessa lavoura, possa se desenvolver de maneira harmônica, de maneira que garanta o abastecimento do mercado, que garanta o rendimento ao produtor, né, e garanta também ao consumidor um produto de qualidade, né, a um preço acessível, né. Então, penso que os desequilíbrios, que eles não são momentâneos, né, mas eles vêm evoluindo, né, ao longo do tempo, dizem respeito, inclusive, os próprios ganhos de produtividade, né, da lavoura nos últimos tempos, que consegue crescer, né, de maneira significativa, enquanto o consumo, né, não cresce nessa mesma proporção. Então já me parece que temos um desequilíbrio já na lei da oferta e da procura. Hoje nós temos uma produção superior, né, ao consumo, e isso inicia-se por aí, então, um desequilíbrio, e a necessidade de buscar outros mercados, né, outras regiões do planeta, né, que possa ser consumidor desse mercado, sob pena de nós ir aprofundando o desequilíbrio na medida em que a lavoura torna-se cada vez mais produtiva, né? E isso efetivamente vai ter impacto significativo no preço do produto ao agricultor. Nós temos os desequilíbrios estruturais, né, que pesam na hora da composição do custo, né, da produção, seja no desequilíbrio da infraestrutura, né, do transporte, do armazenamento, que tem um peso significativo também na composição desse custo. E me parece, eu não quero antecipar aqui, mas há um desequilíbrio também na estrutura fundiária do Estado, né, especificamente para essa lavoura, onde quase 70% da lavoura do arroz são por propriedades até 100 hectares. Né? E que isso também nos mostrou, e as falas que já apareceram lá nas audiências da CPI, mostra que o produtor paga uma taxa de arrendamento para plantar o arroz também, algo em torno de 25% a 30% da sua lavoura. E isso também tem um impacto enorme no desequilíbrio. Então é importante que o debate que está acontecendo aqui na Assembleia, nessa comissão, possa apontar também soluções para que esses desequilíbrios sejam estabilizados, né, e revistos, no sentido de que essa cultura do arroz, do plantio do arroz, da comercialização e da industrialização, né, possa, de fato, continuar tendo a importância para a nossa economia, e é isso que nós esperamos e pretendemos dentro da CPI. A CPI é feita para responder a interrogações, e neste caso são muitas as antigas, as mais recentes interrogações. E uma novíssima, deve ser agregada a isto. Não é bem a pauta do programa, mas é um fato que está aí e precisa ser comentado por quem é autoridade, conhecedor desse tema. A crise nos países do euro, que recebe agora mais a Croácia, não pode também refletir aqui na produção, principalmente na cota de exportação do produto, quando nós temos essa demanda interna que não é alcançada pela produção, aliás, que ultrapassa a produção, nós temos também esta nova dificuldade, não temos, Anderson? Sim, toda a crise ela gera um efeito cascata, ela desencadeia uma redução no consumo
em nível mundial e nós não somos diferentes. Mas a agricultura brasileira, e falando brasileira, eu estou me referindo também, não com ênfase, mas estou falando do Rio Grande do Sul, da mesma forma que acontece com os demais estados do Brasil, a gente sofre. Mas nós temos uma diferença importante dos demais setores. Os grandes compradores do nosso produto não estão na Europa. Não estão na Europa. A Europa não é uma importante parceira comercial. Claro que ela é uma importante parceira comercial, mas não na dimensão de outros países. Especialmente no caso de grãos e carnes, por exemplo, a China, a Índia, a Rússia, enfim, o próprio Estados Unidos. A Europa, ela antes da crise, ela já era extremamente fechada. Uma das razões, no nosso entendimento, que a Europa está passando por esse período de dificuldades é por ter se fechado demais. Ela errou o tom. Ela inflacionou uma série de produtos, enfim, ela se descolou de alguns produtos competitivos do mundo e está pagando um preço também por causa disso. Claro que não é só isso, eles tiveram uma série de outros problemas até mais importantes, mas isso contribuiu. E eles aprenderam a lição, eles entenderam a lição. Por muitos anos, nós competimos com produtores europeus altamente subsidiados. E hoje a sociedade europeia se pergunta, o que vale mais a pena? Nós mantermos a produção aqui na Europa dessa forma como estamos fazendo, mantendo uma alta renda para produtores que são incapazes de competir com os brasileiros, ou é melhor para a nossa sociedade comprar o produto brasileiro que é mais barato? Então, existe também às vezes as crises geram oportunidades. Então, tem a possibilidade e deve, no curto prazo, ter uma redução no consumo? Sim. Na Europa, elas são, no mínimo, momentos de revisão. Sim, exatamente. No curto prazo, é normal que haja uma redução. Mas no médio e longo prazo, essas reflexões elas vão tomando mais corpo e, de repente, essa crise vira uma oportunidade de aumentar o mercado europeu para países que são mais competitivos dentro da porteira, que é o que nós somos. Fora da porteira, nós estamos com muitas dificuldades. E quando nós falamos sobre um problema, os fantasmas são muitos. Isto vale dizer que, mais do que a crise europeia, o que deve preocupar o setor produtivo do Rio Grande do Sul é a estiagem que se anuncia aí, não é, Cláudio? Bom, a questão da estiagem, ela é recorrente no estado do Rio Grande do Sul, né? Ela tem sido... Nós temos 7 em 10, né? Fator preponderante, né, na questão, inclusive, de crises de produção no estado do Rio Grande do Sul, que causam elevados prejuízos aos nossos agricultores e ao estado, né, ou seja, como um todo. Desde o socorro que tem que ser dado aos produtores, até a questão da arrecadação de impostos do PIB gaúcho. Nós vemos as várzeas. Ontem nós estávamos num debate forte, ontem com o Conselho do IRGA, a várzea, as terras baixas, como uma grande oportunidade. Pegarmos essa discussão da crise do arroz, que, como nós falamos, é uma crise da cadeia produtiva do arroz, que ela está na indústria, porque nós tínhamos há 25 anos atrás 625 indústrias, hoje temos 220 indústrias de arroz no estado. Se concentrou. Nós temos centenas e centenas de produtores que há 20 anos atrás plantavam, hoje não plantam mais, quebraram. Vieram outros e que estão quase quebrados também, né? Então nós olhamos a várzea, né, as terras baixas, por exemplo, com problemas de arroz vermelho, problemas de produtividade, e a monocultura do arroz, que também leva o produtor rural até a dependência de um único produto. Então, a várzea, a área da metade sul do estado, que não tem, com raras exceções, a região de Bagé, mas são as partes altas de Bagé, né, não temos graves problemas de disponibilidade de água. Pelo contrário, nós temos ou reservatórios naturais, que são as nossas lagoas litorâneas, ou nós temos barragens, ou rios caudalosos, como é o Rio Jacuí. Então, essa metade sul, e o IRGA está trabalhando nisso, e nós essa semana apresentamos, estamos fazendo vários roteiros, por exemplo, com tecnologia para plantio de cultura de seco, e a soja é a primeira, em várzea.
sistema americano de plantio em microcamalhão, desenvolvemos junto com uma empresa de fabricante de máquinas, uma máquina que semeia, mas que faz o microcamalhão ao mesmo tempo. Isso nós vamos resolver o problema da drenagem, porque o problema é drenagem, mas também nos auxilia e nos permite fazer a irrigação. Então nós vamos poder, a partir da crise, da instigação e do debate dos produtores, que nós temos que achar soluções para a lavoura do arroz. Uma das soluções é dar aos produtores a condição de fazer a rotação de cultura, que ela é básico e fundamental na agronomia. Eu que sou agrônomo, digo isso, não tem coisa mais fundamental na agronomia que a rotação de culturas. Porque a monocultura exatamente te leva à crise econômica e te leva à crise técnica. Boa parte das invasoras da lavoura do arroz, hoje, por exemplo, o arroz vermelho e preto, que é fundamental e exige grandes investimentos da pesquisa, com arroz mutagênico, dos produtores terem que fazer rotação, abandonar áreas, ou então produtores entrarem nessas áreas marginais e plantarem e quebrarem por falta de produção, de produtividade. A partir daí, nós podemos ter uma grande oportunidade, deputado Nelson, de termos culturas de seco irrigadas. E o estado do Rio Grande do Sul, então, que tem aí 4 milhões de hectares de solos baixos parados, ou em pousio, ou subutilizados, porque são áreas de intensa atividade agrícola e muitas vezes a pastagem não vai bem ou não vem bem, nós podemos utilizá-las com soja, com milho, com sorgo sacarino, e nós estamos fazendo... Aí fundamental a orientação técnica. Exatamente, então a pesquisa do IRGA, junto com a Embrapa, nós podermos alcançarmos essas ferramentas aos produtores, para que a partir da questão técnica possamos encontrar soluções para as questões econômicas, soluções para as questões técnicas e para o estado do Rio Grande do Sul trazer estabilidade. Então tu imagina, Batista e telespectadores, o que é nós termos 4 milhões, ou vamos botar 3 ou 2 milhões de hectares de soja e de milho irrigado no estado do Rio Grande do Sul, exatamente na metade sul. Isso pode ser uma revolução na questão da exploração da várzea e do homem que trabalha essa terra baixa, que é o nosso arrozeiro atual. É a alternância que deve ser feita. A alternância. Então, é exatamente aquilo que se diz, buscar uma alternativa. Exatamente. A alternância programada, efetiva. Isso. Voltaremos já já.